Meu amigo Madiba Freitas vai contar, para começar essa conversa, vai contar um pouco da trajetória dele, como é que foi desde o início até chegar aqui. Nossa. E aí, Aurélio, tudo bem? Tudo bem, Obrigado tudo aí bem. pela oportunidade de participar desse Eu que te seu agradeço, trabalho. imagina. Sim, né? Fico muito feliz que, apesar desse cenário todo, a gente está distante nesse isolamento social, ninguém está conseguindo se ver, se Sim. conversar, né? Se abraçar, poder construir coisas juntos. Mas a internet, né, veio para facilitar um pouco essa situação. E aí eu fico feliz. Eu estou aqui no extremo sul da Bahia, né? E, inclusive, estou aqui em um lugar chamado Vila Criativa, no centro cultural aqui da cidade de Santa Cruz Cabral, no Tito Santo André. Uhum. Conheço. Estou passando meu isolamento social por aqui. E minha trajetória, ela nasce lá, ela começa em 1980, né, em um lugar em Salvador chamado Massaranduba. Uhum. Eu sou dali da região da Massaranduba, da Cidade Baixa, aquela região ali do Roma, Caminho de Sim. Areia, Ribeira, Bonfim. E aí passei minha infância ali, né? Estudei nos colégios públicos daquela região. Minha mãe, ela é dona de casa, né? De naturalidade indígena, a família de minha mãe é indígena, né? Do família Itaparica. E meu pai, ele é do Uruguai, né? Um negro do Uruguai ali, que também é um bairro ali próximo. E foi ali que a gente conviveu que eu convivi toda a minha infância. E minha mãe, ela foi uma das pessoas que, no decorrer da sua trajetória, ela sempre foi militante social, ela é uma das fundadoras da Pastoral da Criança, né? Trabalhou pela construção dos conselhos municipais de saúde, né? E no decorrer da construção do PT, inclusive, ela foi uma das pessoas que participou daquele processo de coleta de assinaturas para poder fundar o Sim. partido e tal. Então, é uma das pessoas. E eu sempre vi, na minha infância, todo esse movimento lá dentro da minha casa, né? Meu pai correndo para botar, para colocar o som para funcionar na gincana, nas atividades, minha mãe fazendo o processo de arrecadação de alimentos, enfim, né? Ajudando as pessoas mais pobres. Nós também fomos pobres, mas ela sempre com aquele sentimento dela empreendedor de ajudar as pessoas. Então, eu cresci nesse seio de militância social. Não, e você E sabe que. Posso te interromper um pouquinho? Só, claro, com só para não certeza. perder o gancho, eu conto isso na história de Salvador, tal, de história dos bairros, inclusive estou fazendo uma série. Sim, Massaranduba e a parte baixa do Uruguai, a maior parte da parte do Uruguai, tem uma história sim, incrível para contar, uma história de resistência, uma história de. sim, com certeza. É uma história sofrida, mas belíssima, né? Sim, O que aconteceu? Quando surgiram as fábricas em Itapajipe, né, aquele processo de sim, industrialização em Salvador, não tinham de morar, porque você não tinha, era tudo território sitiado. Ou você ia morar no centro, no antigo centro, em Cortiço, e aí tem aquela coisa, as uhum, pessoas, 100 pessoas dentro de um cômodo e tal, né? Ou você ia morar muito distante e não tinha transporte, não tinha essa coisa. Então as pessoas foram ganhando terreno ao mar na Enseada dos Tanheiros, e formando esses bairros que era mar, né? E sim. faziam isso Ali, e eram perseguidos pela polícia. O pessoal não queria que as pessoas fossem. Casas sob palafitas também, né? Teve lá sim, os exatamente, alagados. era isso que eu ia falar. Ali teve muito É, é, apoio da Igreja Católica naquele período, né, que sim, tinha teve até o os Papa depois. padres, O Papa, quando veio ao Brasil, na primeira visita do Papa, ele foi lá e inaugurou é, uma igreja lá no Uruguai, né? Para representar essa luta. Irmã Dulce sim. teve participação Os disso. alagados, né, os alagados estão na música, inclusive do Paralama do Sucesso, enfim. Ali foi um processo de. Até hoje existe palafita naquela região, ainda tem Sim. o antigo projeto Bahia Azul, né? Uhum. Nunca se concluiu de forma total. E ainda você encontra naquela região ali do Uruguai, do Alagados, Baixa do Petróleo, né? Que são as comunidades vão ganhando esses nomes, né? Então você tem ali Mangueira, Baixa do Sim. Petróleo, Alagados, Vila Rui aí tem ali Barbosa. Vila Rui Barbosa, tem a região ali do Bagunça, que o Bagunçaço também ajudou muito ali, com Joselito Crispim, a igreja ali de Cruzeiro Padre Clóvis. Aquela região ali é uma das regiões mais pobres de Salvador, que por isso justamente que se encontra com toda aquela região ali do subúrbio, né, ferroviário, Sim. que por ali, pelo Uruguai, você chega No Lobato, no né? bairro de Santa Luzia, Lobato, e vai para o subúrbio de Salvador,
onde está justamente, continua aquela região ali de ocupações, né, e de agrupamentos subnormais, e pessoas morando em cima de palafita, em cima de mangue. Aí tem problema, questão de saneamento básico, enfim, problemas desde o início da Fundação de Salvador, que até hoje você encontra naquela região ali da Cidade Baixa. Eu chamo de ocupação espontânea, né? Que é uma maneira. É, Você não vai falar favela. não é favela, nem E tão pouco invasão, né? nem tudo é em favela, nem tudo é invasão. Às vezes é É, ocupação espontânea. Você sabe, eu toda essa parte dos bairros aí começou a sair agora, falei da Cidade Nova. A Cidade Nova foi o primeiro, digamos assim, agrupamento subnormal de Salvador. E tem pouco mais de 100 anos, antes não tinha isso. Né? sim. Que surgiu como cidade de palha, por isso que ela vai se chamar Nova depois, porque eles vão começar a construir casas melhores e vão chamar de Cidade Nova, que não era mais a Uhum, cidade de palha. Então, uhum, e aí o grande processo, o grande primeiro processo da ocupação subnormal é as palafitas da Enseada dos sim. Tanheiros. Então, Uhum. que demandou, Salvador, que demandou essa organização social que você tão testemunhou dos seus pais e tudo. Então, isso vem dessa herança também. uma das coisas justamente que faz com que esses processos de organização comunitária venham a surgir e ganhar força é justamente a luta por direitos, né? Porque algumas pessoas, as igrejas, sobretudo a católica, né, empoderava as comunidades, as pessoas, né, ajudava no processo de busca dos direitos, e isso foi que foi dando origem a novos bairros, ao processo de pavimentação, ao direito à moradia, ao direito à cidade, né, digamos, né, transporte público, enfim, escolas. Esses processos de organização da cidade, eles são justamente impulsionados a partir da organização das comunidades periféricas, né, que eram e até hoje são abandonadas. Você falou de Cidade Nova, a gente tem vários outros exemplos em Salvador, como a comunidade do Marotinho, como Você, tem o pessoal do Nordeste de bobeou, né? Amaralina, né, dali do Nordeste, e Exatamente. tantos outros lugares, né, Bairro da Paz, enfim. Até hoje, Salvador é um nicho de estudar, quem quiser fazer um estudo de como é esse processo de direito à cidade, direito à moradia, que você ainda encontra problemas em Salvador, bem semelhantes aos que a gente viveu ali na Massaranduba, ali na Cidade Baixa. Então, eu quando tinha 14 anos de idade, começo o meu processo, só voltando um pouco para a minha história, de participação dos grêmios estudantis. Eu estudei ali no Presciliano Silva, ali na Ribeira, e depois fui para o Corte Silva, foi onde eu comecei a participar dos grêmios estudantis daquelas duas escolas, né? E aí, quando é em 2003, Aurélio, eu vou morar primeiro eu saio, em 96, eu vou para a Fundação Cidade Mãe, que é uma dos projetos, né, de políticas públicas de Lídice da Mata. Sim. Eu fui aluno do Cidade Mãe, você deve ter Mais tarde, participado e mais tarde eu, conhecido eu vou disso. mostrar a sua foto com o Lidz aqui. Mais tarde. No outro E momento. aí, a nossa eterna prefeita, Lídice da Mata, ela fundou, ajudou no processo dos cursos profissionalizantes para jovens menores, né? Jovens e menores carentes, né? Então tinha um curso de videofilmagem naquele período. E Sim. aí eu participei do Cidade Mãe em 96, aí junto com a galera a gente criou uma produtora de imagens e vídeos e filmagem, enfim, aquelas coisas de casamento, aniversário, que antigamente se usava aquelas câmeras, né? M9000 da Panasonic, aquele negócio pesado. E aí eu fiz um curso na Fundação Cidade Mãe, me profissionalizei como videomaker, né? Sim. Cameraman. E aí em 2000, nesse processo de filmagem, de produtora, enfim, eu saí de Salvador, fui morar em Pernambuco. Depois que eu já tinha ingressado no PT, tinha feito participação nos grêmios estudantis, movimento negro e tal. E aí lá em Pernambuco foi a primeira vez que eu tentei, né, universidade, isso já era no ano de 2003, e também trabalhei na gestão do prefeito João Paulo, onde eu pude participar da construção do Carnaval de Recife. Foi nessa experiência com a produção no Carnaval de Recife que eu me entrosei mais no processo dos debates da cultura, né, sobretudo culturas tradicionais, né? Que o Carnaval de Recife ele tem a característica de ser um carnaval multicultural, né? Enfim, Sim. acontece em diversos espaços da cidade.
E aí eu pude participar de ter experiências com afoxés, com caboclinhos, com bandas de pau e corda, com galo da madrugada, enfim. Toda essa galera das culturas de tradição, culturas a partir das organizações, das comunidades, né? Eu pude vivenciar lá. E aí foi aí, a partir daí que eu me apeguei mais ao pauta da cultura. Fiquei 5 anos lá em Pernambuco, em Recife. Foi também lá que eu conheci o candomblé. O meu terreiro é lá até hoje, né? Em Axé. E eu volto para Salvador em 2008 e aí retorno no processo de ajudar na disputa da cidade, justamente no ano das eleições de 2008. Então, assim, esse processo, lá em Recife ainda, eu tento a Universidade Federal de Pernambuco, não consigo ingressar na universidade, e quando eu chego em Salvador, em 2008, eu ingresso na UFBA, né? Já tinha concluído meu ensino médio em Pernambuco, também no processo de construção dos grêmios estudantis e tal. E em 2018, 2019, na verdade, não, desculpa, 2009, Uhum. eu entro na UFBA e começo o curso de Ciências Sociais, né? Sim. Aí concluí o bacharelado, estou agora fazendo a licenciatura. E aí, nesse decorrer em 2014, eu começo a participar da gestão da cultura no Estado, né? Em 2017, eu viro o primeiro presidente do Conselho Municipal de Cultura de Salvador. Nesse período também eu tenho uma experiência dentro do Conselho Estadual de Cultura, onde eu vou para a assessoria do Conselho Estadual de Cultura Lembro, eu estava lá. da Bahia, no momento que você era também do Conselho, né? Uhum. E aí a gente faz esse processo também um pouco antes, a gente funda o Fórum de Cultura da Bahia, que você também acompanhou, que Sim. foi uma experiência muito boa, onde a gente organizou diversos encontros territoriais pela Bahia, e foram mais de 11 territórios dos 24 territórios de identidade que a Bahia tem, 24 não, desculpa, 27 territórios de identidade. A gente vai para diversos territórios de identidade organizar os movimentos culturais, ajudar, na verdade, né, organizar os movimentos culturais, enfim. Também sou do movimento negro, né, sou da Coordenação Nacional de Entidades Negras. Então a gente ajuda também no processo do movimento negro com a pauta da cultura. E a cultura foi um espaço que eu pude vivenciar diversas coisas e é um espaço muito rico, muito diverso por sua característica própria. A gente também ajudou no processo da organização da Rede Nacional Griot aqui na Bahia, né? Junto com Lília, com Márcio. Então minha trajetória ela está afincada nesses três processos, né? Que é o movimento negro unificado, o movimento cultural e também o movimento político, né? Com o Partido dos Trabalhadores, com os movimentos sociais. Então é nesse celeiro que minha trajetória de militância e de vida, claro, percorre. Uhum. Mas e a vida pessoal? E o menino, o adolescente, o homem, né, também, né? Porque Sim, namorar, essa coisa toda faz parte, né? Festa, sei lá. sim, Ou sim. não, né? Aquela coisa, relação com o pai, com irmãos, menino rebelde ou bem comportado, né? Não, na verdade, assim, Aurélio, você sabe que nós, né, população periférica das grandes cidades, tem características que são muito semelhantes, né? Que é aquela coisa que a gente costuma dizer do correr atrás, né, da vida, do ganha-pão mesmo, assim. Eu sempre fui Mas um garoto. cada história é uma história, você há de Cada história é uma reconhecer história, mas que as tem pessoas características. têm sua individualidade, né? Tem sua personalidade. É, Sim, tem características que são bastante semelhantes, porque a gente, foi por isso que eu estava te falando dessa questão do direito à cidade mesmo, do corre, de você poder, a partir do seu trabalho, conseguir ter suas coisas, e muitas vezes o próprio contexto, né, geográfico e organizar, da organização da cidade, às vezes ele impede, né, eu sou dali da Massaranduba e a gente tinha dificuldade, por exemplo, nos anos de 1980, 85, 89, né, 90, a gente sempre tinha dificuldade de ter direito a algumas coisas, né, tipo bens culturais, por exemplo, e trabalho, né,
escola, essas questões todas que a periferia, a água, sobretudo, né, viver com falta de água, de ter que carregar água na cabeça, né, de madrugada, porque a água só chegava de madrugada e quando era 5, 6 horas da manhã não tinha mais água. Então, assim, a gente sabe muito bem o que é isso do ponto de vista histórico do que foi Salvador. Agora, eu sempre tive eu tive uma infância que eu pude brincar com a comunidade, a vizinhança, a gente tinha mesmo aquelas brincadeiras, né, que hoje em dia a tecnologia você não consegue nem lembrar do que é furapé, do que é esconde-conde, do que é, amarelinha, enfim, né? Sim, sim. Que naquele período se tinha e hoje em dia você não vê mais essa coisa, né, de fogueira de São João no meio da rua, enfim. Sair no carnaval, a galera ia junto, cada um pegando o outro na porta e indo brincar o carnaval, enfim. Essas coisas eu também fiz. A escola sempre foi um espaço que me ajudou muito assim, a me empoderar do que é ser jovem de periferia, né? Eu tive várias professoras e professores bem preocupados com isso, porque também são pessoas educadores, né, que Sim. passavam, percebia no nosso comportamento e na nossa forma de lidar com os colegas, do, do que, do que aqui a gente era, o que significava viver naquela comunidade, naquele local, naquele período, né? E aí na minha infância, além de ajudar meu pai como mestre de obra, que meu pai é pedreiro até hoje, né, mestre de obra, Sim. eu também trabalhei em porta de supermercado, carregando compra, embalando compra, vendia lanche, enfim, fazia o corre para poder tirar o ganha-pão e ajudar dentro de casa, né? Então, assim, eu nunca tive problema de rebeldia do ponto de vista de situações de enfrentamento à marginalidade ou coisas parecidas, Não, né? mas em relação aos pais, eu tinha Mas assim, perguntado em relação à sua família, né? vivi diversas violências na minha infância, que foi a violência do próprio racismo, né? O tratamento policial, várias vezes eu fui hostilizado pela polícia por estar de madrugada na rua, enfim. A violência também do racismo, né? Quando a gente ousava sair da periferia e ir para a cidade, aí vivia aquela violência do racismo, né? Sim, E o que que é a violência do racismo que não seja a abordagem da violência do PM? racismo, a violência do racismo é aquela violência de você estar dentro do ônibus e as pessoas não querer sentar do seu lado, ou as pessoas segurar a bolsa quando te vê, ou você descer do ônibus e adentrar um supermercado, ou um shopping, ou alguma coisa parecida, e as pessoas, né, te olhar de forma estranha, porque Mas naquele isso período. não é um pouco subjetivo, Madiba? Não é um pouco Oi? você, não é um pouco subjetivo isso? Não pode ser uma visão sua, porque já me aconteceu muito isso. Eu Na te digo isso verdade, como branco em Salvador, às vezes eu sinto que é subjetivo de quem eu estou olhando. A pessoa pode interpretar que eu estou olhando daquela forma e eu não estou olhando daquela forma. não, na verdade, assim, a Existe leitura isso também. a Sim, leitura que a pessoa faz para você, você vai ter que interpretar de alguma maneira, né? sim, mas isso é Então, subjetivo. assim, tá, tudo bem. Vem do Se você, sujeito. Não, o subjetivo é o que vem do sujeito. deixa eu lhe dar um exemplo. Não, Deixa eu lhe dar um porque exemplo. a diferença entre objetivo e subjetivo. Se a PM lhe Tá. aborda de madrugada porque você é negro, tá? Aí isso é objetivo. Hum. Objetivamente, aí você tem racismo. Se ela faz isso é porque você é negro. Tá, beleza. Agora, você está na entrada no shopping, você acha que alguém branco, alguém, sei lá, te olhou de maneira, ou segurança, te olhou de uma maneira diferente, pode ser subjetivo, é um ponto de vista do sujeito. Eu falo a você do olhar como processo de introdução e de percepção de que aquela sua presença ali incomoda. Só que com o olhar, além do olhar, vem o gesto, que é de repente você estar sentado num banco e a pessoa vir na sua direção e por você estar sentado ali, ela não sentar ali, ela passar direto e sentar em outro lugar. Ou então você chegar na frente de uma lanchonete Mas dentro de um pode ser uma shopping, coincidência, essa sentar em outro lugar pode ser uma coincidência, sim. pode ser várias coisas. É, Você está dentro de um shopping e aí você entrar na loja e a pessoa te olhar
por exemplo, um atendente branco ou um jovem atendente branco, sei lá, e sair do corredor que você está e ele não lhe atender, vir um segurança pro mesmo corredor que você tá e ficar ali fazendo de conta que tá olhando alguma coisa até você sair de dentro da loja. Então, assim, não é simplesmente um olhar pelo Não, olhar, entenda. é um olhar Entenda, acompanhado de gestos, de movimentos. eu quero deixar claro o que eu estou dizendo para não ser mal interpretado. Essas coisas são sensíveis, a gente deve evitar ser mal interpretado. Eu já passei por isso em shopping, o cara não me atender. Acontece. Acontece comigo também. Tá, agora a questão é a seguinte: eu não nego que haja racismo em Salvador. O racismo em Salvador é claro. E para quem vem do Rio Grande do Sul, por exemplo, Paulo Paim é da minha cidade, lá de Caxias do Sul. Né? Você vê que Paulo Paim sempre se elegeu pelo Rio Grande do Sul, foi senador vários mandatos e tal, nunca teve problema de não se eleger, por exemplo, senador por não ser branco. Né? Num estado que tem 90 e tantos por cento de população branca. Uhum. Em São Paulo, ou coisa assim, você não sente o racismo que você sente em Salvador. Para mim, quem vem olha de fora, eu não nego o racismo. O racismo está presente em Sim, Salvador. Agora, às vezes você tem muito essa coisa da interpretação. Claro, tem coisa clara. Tem coisa que a pessoa te olha de um jeito que não tem sofismo, né? Mas também pode acontecer, de repente, uma coincidência, alguma coisa. E a questão da PM, né, que se fala muito, eu sei que fala muito de genocídio do povo negro pela PM Salvador, primeiro que a PM, a maior parte dela é afrodescendente, né? A maior parte da composição dela é afrodescendente. E ela tem uma atuação para certas áreas que é diferente de outras áreas, o que é natural, né? Porque cada área da cidade demanda uma certa atitude. Né? E eu sei que a PM, inclusive, tem dialogado. Você tem o seu partido, que eu admiro, tenho uma admiração pelos governadores, por exemplo, o Wagner e o Rui, você sabe disso. Nomearam o comandante da PM e a PM tem dialogado. Publicamente, inclusive, já vi no conselho com audiência pública, né, com o movimento negro, dialogando com a PM. Então, como é que você vê isso também? Quer dizer, de repente, a gente encontrar soluções para isso sem necessariamente ser uma questão de confronto. não, na verdade, eu acho que sem confronto não vai acontecer. O confronto, ele não é necessariamente. O confronto, a palavra confronto, ela não é sinônimo de violência. Ela não é sinônimo Sim, pode ser confronto de de- ideias, né? ela não é sinônimo de uso de força. Não, tranquilo. O confronto que nós precisamos e estamos fazendo e vamos continuar fazendo é o confronto da busca por direitos iguais, né? Pelo princípio de que todo mundo tem os mesmos direitos por ser cidadão da mesma cidade, Direito a quê, por exemplo? Sim, eu vou qual o chegar lá, direito? eu vou chegar lá, Pode porque ser. a lei, ela deveria, quando você fala, por exemplo, aí da questão da polícia e da segurança pública, a lei, ela foi feita de forma horizontal, do ponto de vista da sua amplitude, mas do ponto de vista da sua aplicação, ela não é horizontal. Então, assim, eu estou falando a você, não é simplesmente de que quando você coloca, por exemplo, Paulo Paim se elegeu, não é simplesmente ter a pessoa lá ou eleger um parlamentar ou qualquer coisa parecida que vai garantir que os direitos, a partir de agora, os direitos serão iguais para todos. Se você for conversar com Paulo Paim, você vai saber o que Paulo Paim passa, mesmo sendo senador negro no Congresso Nacional. Então, assim, não é simplesmente uma questão simbólica de representante ou de que o governador nomeou alguém ou de que o racismo ele é estruturante na sociedade brasileira. Então, ter uma pessoa naquele lugar não significa necessariamente que você será, que o racismo vai deixar de existir, porque não existe. Eu não acredito, pessoalmente, no fim do racismo enquanto sistema. Eu acredito que as pessoas vão ter que aceitar a população negra nos seus lugares onde aquele cidadão ou cidadã negra conseguiu chegar. É isso que a gente precisa entender. E o Estado ele precisa acolher a todos. Quando você existe numa sociedade como brasileira, em que o Estado ele se organiza para deter o acesso da população negra a determinado serviço, é isso que a gente precisa confrontar. É esse confronto que precisa fazer, o confronto para que os direitos sejam iguais para todos.
do ponto de vista subjetivo, cultural, né, ideológico, a disputa e a aversão à população negra vai perdurar por muito mais tempo. O que não pode é o Estado promover isso. A gente precisa combater e confrontar essas ideias dentro do Estado para que o Estado ajude no processo de reeducação da população. Então, o caminho tem que ser esse, na minha opinião, entendeu? E o que é que a gente precisa disputar enquanto direito? É a universidade, o emprego, a saúde pública, o fim da violência policial, gratuita, sobretudo, né? E por falta, porque você deve saber que Sim, mas vem o cá. código, o Código Civil, o Código Penal brasileiro, ele é uma lei do século passado. É, E mas aí existe ele, estereótipo ele é um dos mais e existe brandos do estereótipo. mundo. Poxa, essa é a questão, né? Ele Se é um ele é, se dos- ele é o mais brando, se ele é o mais brando do Nos mundo, Estados Unidos, por exemplo, qualquer crime que você cometa no é, Brasil, lá é uma pena a muito ação, maior. a ação policial na ponta, ela não é a mais branda do mundo. A Ah, bom, polícia, aí é a outra nossa história. polícia, ela mata. Sim, mas aí não Ela é. não detém, Mas não, ela não mas não. detém uma pessoa que está sendo acusada ou suspeita de determinada violência. Ela mata. É, E mesmo sendo uma lei mais branda, é isso que eu estou te falando. Não é simplesmente ter o documento que vai garantir que não, a eu gente acho, tenha de fato. eu acho até, imagina que a lei branda favorece isso, entendeu? Até porque ela não pune quem mata. Ah, porque muitos foram processados, você sabe disso. A corregedoria Uhum, das polícias funciona, o judiciário funciona. Quantas vezes nós tivemos condenações por a chamada excesso, né? E também tem muita discussão em torno disso. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho natural, quando você fala confronto, é evidente um confronto de ideias entre o campo conservador, que eu chamo de os grandes campos, né, como o campo conservador e o campo revolucionário, o campo progressista, que seja assim, do ponto de vista da questão econômica, que você há de convir, né, é, é, como bom quadro do PT, que a questão econômica está na raiz de tudo, né, na raiz de uhum, tudo, todas essas questões, esse confronto sempre vai existir, é natural que exista. Eu acho que é importante a gente. E que as pessoas se esclareçam sobre esses pontos de vista da maneira mais desassombrada possível, que a gente continue se confrontando, disputando a eleição, indo para debate. Eu acho isso maravilhoso. Você sabe disso, eu e você sempre conversamos sem brigar, sem brigar pessoalmente, né? Sem se xingar nem uhum, nada, dentro dessas divergências de ideia que nós temos. Agora, quando você vai aí Mark Lyman faz até uma crítica à esquerda americana, e que isso tem vindo para a esquerda brasileira, quando você vai para o campo identitário, o identitário, uhum, nós também temos o nosso próprio identitário no campo conservador. E aí uhum, vai ser chamado de capitão do mato, aquela coisa toda, né? Porque é o traidor daquela. Não é. Eu acho que você pode ser contra o racismo e ser conservador. Você pode ser negro e ser conservador. E a gente tem vários exemplos, nos Estados Unidos e sim, aqui. Entendeu? Essa questão identitária ela é um debate diferente do debate de modelos de Estado que nós queremos. Ah, o uhum, conservadorismo tem, e eu me considero conservador, tem um modelo de Estado, os progressistas, os socialistas têm outro modelo de Estado, e a gente vai uhum, debater a vida inteira em torno disso. Eu acho natural a gente debater. Agora, a uhum, questão identitária é outra questão, ela é uma questão sim, de racismo. Racismo é ignorância. Como é que você combate a ignorância? Com informação. exatamente. Pouca gente sabe no Brasil ainda que não há diferença genética nenhuma em função do fenótipo. O Sim, fenótipo não determina maior capacidade mental ou capacidade disso. Claro, tem o ético não é necessariamente fenotípico, né? Mas ele, às vezes tem essa ligação que também é um preconceito. uhum, Você é da cultura, você é do campo do étnico, você é produtor cultural. sim, Você sabe que não necessariamente um pertencimento étnico do candomblé, por exemplo, certo? Ele vai estar ligado ao fenótipo. Hum? A pessoa sim, pode ser branca e pode estar dentro de uma etnia que é mais identificada com o afrodescendente.
Mas é uma questão de identificação, não é necessariamente, não é uma obrigatoriedade. Agora, o que a gente tem que deixar claro e combater essa ignorância é que geneticamente não existe nenhuma, zero diferença de habilidades, de capacidades, conforme os fenótipos ou etnia. É, porque na verdade também não foi Aurélio, não é, do ponto de vista histórico, a Europa não buscou a dominar o mundo simplesmente por uma questão de cor de pele, não foi só por isso. Claro que não. Existem questões, existem questões políticas e econômicas Isso não está também na, isso não tá na origem da que Europa. No Império Romano é, não havia nenhuma menção ao fenótipo. E tinha negros, né? e a escravidão sempre existiu, né, desde o Império Sim, sim, Romano. claro. Muito antes até. O Brasil não foi a única experiência e nem foi a primeira experiência de escravidão, sobretudo no território africano, né? Sim. O que hoje a gente precisa compreender é que a disputa hoje ela não está necessariamente na cor da pele, ela também está na disputa cultural, porque a população negra que deu origem a todo esse universo que existe, a tudo que existe do ponto de vista da organização da sociedade, tem valores culturais que enfrentam os valores culturais postos hoje pela Europa e, sobretudo, pela lógica do teocentrismo, pela lógica do Deus, né, europeu, do Deus criador de todas as coisas, enfim. Essa questão, do ponto de vista das relações sociais e dos valores culturais, é o principal gargalo que a gente precisa enfrentar quando se trata de disputa de espaço, de poder, de representação na sociedade. Porque colocar, por exemplo, um negro como Abdias Nascimento no Senado, lá nos anos de 80, de 80, 82, na década de 80, na década de 90, era uma disputa de rumo da sociedade brasileira no Congresso Nacional. Como você falou de Paulo Paim, como a gente fala de colocar uma negra à frente de um jornal, à frente de uma universidade. E por trás disso não é simplesmente ali tem uma negra, uma cor de pele. Não é isso. Existe uma disputa de poder ali, uma disputa de rumo da sociedade, uma disputa de como olhar o outro, né? E Sim. aí a gente está disputando, não é simplesmente uma questão de pigmentação, estamos disputando Lógico, exatamente. os ideais de sociedade, né? É isso que eu queria Por deixar isso claro. que Vamos fazer essa distinção também. o fim da escravidão, a assinatura da Lei Áurea por si só não ia resolver essas Claro questões. que não. Veja bem, pelo contrário, agudizou, né? Até no meu livro, História do Brasil Vira-Lata, eu mostro que o afrodescendente ele tinha um papel mais ativo e economicamente mais importante no início do século XIX em Salvador e no Rio do que tem hoje, do que veio até porque você teve aquele racismo dito científico do Lina Rodrigues, inclusive no final do século XIX, que foi uma coisa lastimável, né? Uhum, Então, essas coisas, evolução do processo histórico. Então, uma coisa a gente concordou, Madiba, eu acho que é importante esse ponto de concordância entre nós. uhum, Não existe distinção genética. Nós não somos geneticamente distintos, eu e você, ou qualquer pessoa, em qualquer. Aí nós vamos entrar numa confusãozinha que é bom tirar essa confusão, que eu acho que você estava encaminhando nesse sentido, entre o que é fenotípico, tá? O que é étnico, o que é cultural. Tá? E aí eu vou lembrar agora de Mãe Estela, não sei se você conversou com Mãe Estela, eu conversei muito com Mãe Estela. Né? Você conheceu a Mãe Estela? Eu imagino que sim, né? claro, com certeza. Então a Mãe Estela me conta quando ela esteve na Universidade de Ifé, né? Ifé é a cidade Da Nigéria. culturalmente mais identificada com a etnia Yorubá, né? Com os Yorubás Sim. né? Porque a gente fala Nigéria é uma coisa, Nigéria é uma invenção realmente dos ingleses, né? Porque na verdade tem Hausa, tem Yorubá, tem toda uma série de povos ali que formaram nações, né? Muito antes da Inglaterra chegar lá. Muito antes do Sim. europeu chegar lá. A cultura africana é muito mais rica do que você sempre dizer, abaixo do Saara é tudo uma coisa só. Não é, é riquíssimo, Uhum. é vastíssimo, é variadíssimo, né? E aí ela contava das diferenças étnicas que ela encontra pela passagem do tempo.
Ou seja, do momento que houve a diáspora, né, por exemplo, quando você teve o califato do Sokoto, que é no início do século XIX, que causou essa maioria iorubá em Salvador, ela vem disso, né, porque aí muitos iorubás foram escravizados nesse processo e foram mandados para Salvador, e a revolta dos malês tem muito a ver com isso. Então você saiu com uma cultura de lá. Depois você teve contato com essa cultura europeia de Salvador, com a cultura soteropolitana, enquanto que Ifé tinha um contato com a cultura inglesa que vinha, mas que era outro processo. Então você vai encontrar diferenças, Pierre Verger registra isso, né? Você vai encontrar semelhanças, vai encontrar pontos de contato que são importantes, como as pessoas daqui do Brasil vão encontrar na Europa, quando vão para a Europa, quando vão para a Alemanha, quando vão para a Itália, quando vão para Portugal especialmente, né? Porque é uma identidade mais forte. Então, existe pontos de contato, mas existe essa diferenciação que o tempo e o lugar fez. E isso é interessante a gente observar e eu acho que aprender sobre isso. Eu acho que Pierre Verger deixou um legado fantástico, a Mãe Estela também falou muito sobre isso, né? O conhecimento, eu acho que Madiba, eu acho que isso é uma coisa que a gente concorda também, é a necessidade de conhecimento. Você fez ciências sociais, você estudou. Quanto mais brancos ou negros, afrodescendentes ou eurodescendentes, quanto mais nós conhecermos, melhor será a nossa convivência, melhor será os caminhos que a gente pode encontrar. Sim. É justamente sobre isso que eu estava falando para você. O conhecimento, Aurélio, ele é uma ferramenta de poder. Sim, mas Não então. é, não é por acaso, não Porque é ele é por acaso, manipulado, né? Porque ele é não manipulado. é por acaso que toda a nossa história, né? Toda a nossa história, ela foi negada e ainda continua sendo negada em determinados locais. Só para você ter uma ideia, pegando um exemplo bem prático aqui, a lei 10.639 de 2003, que depois virou a lei, né, se juntou à lei 11.645 de 2005, que fala sobre a inclusão do estudo e da cultura africana em todos os níveis da educação brasileira. Isso foi em 2003 e depois de 2005. A gente está em 2020 e ainda tem escolas e centros de educação que a lei sequer foi implementada ou cogitada ou incluída no currículo escolar, da grade curricular dos estudantes e das estudantes. Então, assim, é isso que eu estou te falando. O Estado, e por isso que eu digo a você que o racismo ele é estrutural. O Estado faz questão, ou se não faz questão, desdenha de determinadas responsabilidades que prejudica na ponta o dia a dia e o cotidiano das pessoas, porque se esse exemplo que você traz aí de Fé, de Salvador, de que Salvador é uma cidade que foi construída pela mão da população negra, que o Brasil foi construído pela mão da população negra, que a música, que a nossa culinária, que as nossas tradições, as nossas festas, Uma a mistura, nossa né? praticidade, enfim, tudo isso tem uma importância da população negra que não foi apenas escravizada. Não foi apenas escravizada. A importância da população negra no Brasil não é apenas não deve ser contada apenas pela história da escravidão. Nem no Brasil, nem no mundo, nem Não, em lugar claro. nenhum. Então, assim, se você não tem na sala de aula a educação que vai chegar para a criança que não aprendeu em casa e não tem outro lugar para aprender que não for na escola, essa criança vai crescer como? Como é que ela vai lidar com o outro? E aí, assim, não é. Eu não estou falando aqui nem da cor da criança. A cor da criança, né, não é nem a questão aqui agora. É como essa nova cidadã vai lidar com a relação com outra pessoa que não é da cor dela. E isso tem a ver com o que ela aprende na escola. Porque quem são nossos heróis e nossas heroínas? Eu poderia passar aqui com você esse nosso bate-papo, citando aqui em cada área da saúde, das artes, da música, brancos, negros, negras, brancas, que são importantes, que foram importantes para a população que nós somos hoje. Ninguém está falando. Eu não acho que é importante fazer o debate de superioridade aqui de qualquer. Claro. A gente A população negra não está buscando a superioridade, tem que esclarecer que não ou existe um essa lugar melhor na superioridade. sociedade do que o branco. Não é isso que está buscando reparação e direitos iguais. E aí só vamos conseguir se for no confronto, porque a história nos provou
e nos prova, acabamos de ter o 2 de julho aí, que só no confronto conseguimos a nossa independência, a nossa autonomia, os nossos direitos, porque não dá para esperar uma boa vontade de um determinado governante, seja ele de que partido ou de que ideia ele tem na cabeça, Ok. que a sociedade ela vai ser, a igualdade vai chegar a partir da boa vontade de quem quer que seja, até porque estamos falando de dividir o poder, né, de dividir a economia, Tá. de dividir os direitos, né, de compartilhar, de todo mundo participar. E aí, para que isso aconteça, alguém vai deixar de ter privilégios. Bom, Porque ainda tem esse debate sim. dos privilégios que hoje, né, herdaram. Eu me lembro, só para poder fechar esse raciocínio, Não, lógico. eu me lembro que uma vez eu dando aula, que eu também sou professor no meu curso de licenciatura, né, Sim. na UFBA, a menina veio me dizer: eu não tenho culpa se meu pai herdou do meu avô todas as riquezas que a nossa família tem hoje. Né? Então, assim, mas às vezes essa riqueza que hoje os brancos e as brancas têm vieram do assalto, do primeiro assalto que foi feito à nossa nação, né? Que foi em 1500. Os índios foram Não, dizimados aí, aí, para aí, que aí, hoje, aí, para aí, que hoje, aí nós vamos entrar para numa que hoje, discussão. Eu o, nego, eu nego o, completamente essa história de exterminados, porque, na verdade, os grandes senhores da eu, 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 Bahia, eu, os eu, grandes eu sempre senhores da digo, Bahia, os grandes senhores da Bahia eram tupis. Eram de famílias tupis, mamelucas. mas Que o que é que isso, receberam as terras aqui. o que é que isso tem a Então, isso não é extermínio. sido dizimado porque eram senhores? Não entendi. Não, entenda, não houve extermínio de tupis. Em Salvador moravam tupis, aqui no litoral da Não Bahia. houve extermínio de tupis? Não houve extermínio de tupis. Isso aí eu tenho como lhe provar isso. E uma das provas disso é que quando você pega, por exemplo, quem eram os grandes senhores de terra da Bahia, as grandes famílias, como os árabes, Porque as grandes famílias proprietárias, eram famílias mamelucas, ou seja, famílias vindas do cruzamento de tupis com portugueses. o, A Catarina Paraguaçu recebeu e paga-se de foro até hoje disso as áreas mais nobres de Salvador de presente do governador. E ela era tupi. Aurélio, Então, Aurélio, uma coisa é a gente falar, tá, tudo bem, escravidão, talvez, a gente vai discutir, é outro assunto. Mas não vamos misturar a questão da escravatura, que teve, sim, esse foco africano, com a questão do índio original. Aurélio, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses mais precisamente chegaram aqui, Aurélio, eles dizimaram diversas comunidades indígenas e populações indígenas até conseguirem uma determinada submissão, obediência daqueles que sobreviveram. Porque os índios, é por isso que eu estou falando a você de cultura, diferente da forma de organização das comunidades europeias, não tinha um modelo de tutela, de que existia senhores que outros deveriam a servir. E o primeiro problema que tiveram aqui é que os índios, os nativos, que receberam o nome de índios, não topavam submissão. E muitos deles, por enfrentarem a invasão dos europeus, dos portugueses, tiveram que lutar e foram mortos e lutaram de forma com ferramentas totalmente distintas, porque os brancos tinham armas, né? E os negros não tinham armas de fogo, nada disso. Nem tinha essa lógica Não, de você fala dos. assassinar. Nós estamos falando dos índios. Os índios, exatamente. Então, Porque estamos falando de duas é, etnias aqui, de vez em quando eu é. posso me atrapalhar. São muito Então, diferentes. esse enfrentamento, né, esse confronto, até chegar a uma determinada obediência, a uma determinada rendição dos índios que sobreviveram, houve muito derramamento de sangue, Aurélio. Mano, Não é porque não é, não é eu porque não é discordo. porque não é porque Catarina, Paraguaçu, ou temos aqui exemplo de família. Isso foi depois de 1600, Não, 1700, Catarina, 1800. Catarina é antes da população portuguesa. Catarina casou na França, tem documento que ela casou na Não, eu França estou com falando a você, eu Caramuru. estou falando a você da Catarina é organização. anterior a isso. É isso que eu Estou estou falando a querendo você. dizer. Salvador é o exemplo de que só não houve extermínio, como houve um predomínio tupi. Porque você teve, o Caramuru chegou aqui antes do primeiro donatário, tá? Isso é documentado.
Carlomagno chegou Sim, aqui, casou com Catarina na França, os franceses levaram eles para casar na França, Catarina do Brasil, ela recebeu o nome lá. Muito bem, chegou o primeiro donatário foi expulso daqui por quem? Pelos tupis. Está documentado, os tupis mataram ele no Rio não, eu tô Antropofágico. falando, Tá? Aí quando chega Tomé de Souza, traz quem na bagagem? Os jesuítas, que fundam um colégio no chamado terreiro, que hoje é o Terreiro de Jesus, para dar aula para quem? Para os tupis. porque, Então, Aurélio, não existe. O Luiz Dias, que foi o responsável pela construção da cidade original de Salvador, que a gente tem lá, a Câmara e tal, sim, tá? O Luiz Dias pagou salário para os tupis trabalharem na construção. Está documentado. Então, que extermínio é esse que eu não se posso vê? lhe falar, eu posso lhe falar que isso termina esse, Aurélio. Eu estou falando a você que todo o processo de ocupação, de invasão, de tomada das terras dos nativos, houve derramamento de sangue. Houve derramamento de sangue e houve enfrentamento, porque os índios não tinham um processo de organização semelhante ao processo de organização dos europeus. Os índios enfrentaram e não toparam submissão. Muitos deles não toparam submissão. Como aconteceu também com os africanos também. O que eu estou falando a você é que não dá para a gente pegar, a partir desses exemplos que você traz, de que alguém recebeu, foi pago, que alguém casou com não sei quem, e dizer Não, alguém que não, foi a foi maioria. Foi a maioria. um Foi o cenário de paz processo e amor, normal. onde os índios Não. toparam ser submissos à organização e ao império europeu, Madiba, português. Dá para a você, gente você achar é que os caras chegaram sociólogo. aqui e foram e toparam ser ter os brancos como seus chefes, como seus Não, senhores. e não Isso não eram senhores. aconteceu. Sim, Isso não não aconteceu. eram senhores. Essa é a questão, que eles não eram senhores. Além Sim, disso, vale lembrar que além dessas questões todas que a gente está falando de tomada das terras os primeiros a serem escravizados foram justamente os índios, além dessas questões todas, houve também as doenças que os brancos trouxeram para a população indígena que ajudaram e até hoje ajuda a matar, né, diversas comunidades indígenas. E a outra morte foi a morte cultural, a morte das línguas, bom, aí é outra história. A da assimilação forma de cultural. organização. Então, assim, não é simplesmente é, um extermínio, uma dizimação na perspectiva do corpo, da carne. Não, mas Outros aí processos você vai também. ver, por exemplo, Então, vou dar um exemplo, o Reino do agora, Congo. os negros foram diferentes porque os negros não conheciam um território como a população indígena conhecia, né? Então, assim, para você, o processo de enfrentamento com os índios foi muito, muito mais vantajoso à população indígena do ponto de vista de como se Não, eu defender, não de estou como dizendo que foi se vantajoso ou não. organizar, que com os negros. Estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que foi vantajoso ou deixou de ser vantajoso. Isso é subjetivo, se foi vantajoso ou não. Chega no Objetivamente não território, houve extermínio. o nativo ele consegue lidar melhor com Vou o seu dar um território exemplo do que para o você. estrangeiro. Vou É dar, subjetivo isso. vou dar um exemplo que a gente pode debater. Você, como sociólogo, sabe que é anacronismo pensar o século XVI como um tempo de paz e amor. Não era paz e amor em lugar nenhum do mundo, principalmente na Europa, que se brigava muito. Agora, vamos falar do Reino do Congo. O Reino do Congo não era europeu. O Reino do Congo não era ameríndio. O Reino do Congo era um reino africano. E era um reino poderoso. Uma sociedade complexa vivia na área do Congo, do Reino do Congo. Toda vez que uma sociedade, você como sociólogo sabe muito bem disso, ela convive no mesmo território, uma sociedade complexa com uma sociedade tribal, e uma sociedade tribal folclorizada, com costumes, obviamente vai predominar. É inevitável, isso aconteceu no Reino do Congo. O Reino do Congo é fantástico você ver a história do Reino do Congo. Vai acontecer com a islamização dos Alçás, os Malis, o Império Mali, na África, porque islamizado ele vai trazer a cultura islâmica e aí vai inclusive proibir, né, as práticas culturais que tinham anteriormente, porque eles achavam que era coisa do demônio e tal. O demônio do ponto de vista islâmico, né? Então, esses processos, eles são processos que a gente não faria hoje, não faria hoje, tá? Mas não dá para julgar esses processos do século XVI com uma ética de hoje, com uma moral de hoje, com o que nós pensamos hoje. A
gente tem que olhar esses processos, que eram processos universais. Então, quando eu dei o exemplo do Congo, do Mali e outros processos da África, para dizer que isso não era... Como era com os Incas. Os Incas submeteram vários povos, escravizaram vários povos. Você mesmo disse, escravidão tinha no mundo inteiro. Na China, onde você quiser, você vai encontrar isso. São processos de assimilação, são processos de destruição de culturas autóctones, são, sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, não dá para julgar esse processo lá atrás, de 5 séculos atrás, com os olhos de hoje. É só isso que eu queria dizer. E com relação à questão do extermínio indígena, eu não quero ficar nela, porque senão a gente vai perder a chance que a gente tem de outros debates aqui interessantes. Tá? Mas de qualquer maneira, a questão de se os índios foram ou não exterminados, eu acho que a gente pode passar Aurélio, essa parte. existe uma parte da história do Brasil, que você depois pode se debruçar, que se chama justamente rebeliões nativas. Sim. Que você vai ter diversas rebeliões, e está na história, então diversas Não, rebeliões que ocorreram naquele período. Madiba. Como a de Beckman, como a guerra, como diversas Sim, não rebeliões. foi só Malês. Malês foi até uma das menores em termos de efeito. Você teve Itapuã, as armações de trabalho de Itapuã, teve Itaparica, teve revolta. Inclusive no contexto de 2 de julho, que a gente fala tanto 2 de julho, uma das coisas que indispôs a elite baiana contra a Madeira de Melo, que era um enviado das cortes, que era um comandante obscuro, foi que houve uma revolta em Itaparica, que estava deixando de ser capitania, tinha recém sido incorporado em Salvador, uma revolta negra, uma revolta africana, e chamaram, os senhores de lá chamaram o Madeira de Melo a mandar o exército colonial para reprimir essa revolta. E ele disse, eu não vou, eu sou abolicionista, eu não vou reprimir revolta de africano. E aí foi uma das coisas que indispôs o Madeira de Melo. Isso não se conta, né? Porque a gente está numa historinha que o 2 de julho foi popular, toda a população estava junto, os negros e brancos estavam juntos. Não, era um período de profundo mandonismo das elites locais. E estavam do lado chamado patriota, gente como Felisberto Caldeira Brant, que era a favor do apartheid. Sim. Então, essas coisas também... a história tem muitas nuances, né? É isso que eu estou te falando, né? Porque o determinado fatos não exclui o outro, né? Por isso que eu estou dizendo a você, que não é de um lado, Catarina Paraguaçu casou na França e tal, que não houve confronto ou resistência de povos indígenas em Não, outros claro pontos que do houve país naquele período, né? confronto. Estou falando a você isso. Porque senão a gente vai dizer também que tudo que o nosso... Mas Tupi, antes de chegar ao português Nosso, aqui, vivia em confronto um com o outro. Mas, bem, Nosso Gilberto Freire está certo quando fala que tinha uma democracia racial no Brasil naquele período, né? Então, assim, é muita coisa de perspectiva, né, cara? Porque, não, eu não falo sinceramente, disso. Ó. Se você ler meu livro... os brancos, os índios, até hoje, eles estão disputando suas terras até hoje. Desde 1500 até hoje, eles nunca pararam de Certamente você já leu... disputar suas terras Brasil afora. Então, não foi um é, fato apenas de um determinado período da história que isso ocorreu, né? certamente, Isso acontece até hoje. certamente você já leu João José Reis. Sim, claro, nosso grande historiador. Grande historiador, o CEA, o UFPA, né, Centro de Estudos Sim, Afro-Orientais, isso, né, exatamente. e eu tenho um respeito, Falei, Revolta dos Povos. além de ser um amigo pessoal, eu tenho um respeito intelectual por ele primoroso, certo? Agora, o João José Reis, inclusive, é marxista, ele, né, ele me disse, eu sou marxista, então, a gente respeita esse ponto de vista, tranquilo. O João José Reis, ele enfatiza, olha, a coisa mais importante, eu digo isso no meu livro, História do Brasil Velado, eu disse o tempo todo isso. A coisa mais importante da história afrodescendente, da africana e afrodescendente no Brasil, foram as revoltas que aconteceram na Bahia naquele período de 1808 até 1830, até a Malês, que vai ser uma das últimas. Sim. Tá? Então, isso é pouco valorizado. Isso é pouco nuançado. E às vezes se evita o tema porque, mas espera aí, os crioulos, que como se eram chamados os afrodescendentes nascidos no Brasil, ficaram numa posição, que quando você não sabe nada, né, de oposição aos africanos. Acontece. Nenhum povo, isso é isso que eu quero dizer, nem os tupis, nem os africanos, nem os europeus, eram todo mundo amiguinho entre si. O povo não é um monolito. Os povos têm brigas entre eles. Como nós temos hoje aqui na política, né? Nós temos o campo conservador, temos o campo progressista, e dentro desses campos não tem brigas horríveis?
Você não vê esse pessoal brigar, é chamado fogo amigo? Sim, claro. Né? Então, esses são aspectos. Eu queria, Madiba, nós estamos chegando a uma hora, quase uma hora, e eu queria, a gente tem um monte de foto para mostrar aqui e para falar um pouco da sua atividade como produtor cultural e como quadro militante, você usa a palavra militante, eu acho que até dirigente em grande escala, do Partido dos Trabalhadores. Essa é a sua história Sim, sim. como um quadro importante dos Partidos dos Trabalhadores, que nós vamos mostrar as fotos aqui, algumas fotos, não vai dar para mostrar todas, a gente já tinha conversado isso, né? Mas Sim, algumas sim. que são exemplificativas, eu vou te dizendo com quem está a foto aqui, porque você não está vendo, mas e aí você vai falando um pouco dessas convivências no campo cultural, pode ser? Campo Claro, cultural com e certeza. campo político, né? É, Sim, com certeza. aqui Nelson Rufino na parte cultural, na parte Uhum. política eu tenho uma foto aqui você com Paulo Henrique Amorim, que faleceu há pouco tempo, né? É, É, inclusive, ele teve na UFBA, a gente fez uma conversa muito boa. Ele foi lá lançar um dos livros dele lá na UFBA, né, naquele período debatendo a questão do papel da imprensa, né? Naquele cenário lá do golpe de sim, sim, 2000 sim. e Vou até golpe achar uma foto sua que tem a camiseta aqui, você contra o golpe aqui. Vovô do Ilê, né? Vovô do Ilê também é um sim, personagem nosso grande produtor. fantástico, né? E É, aí o Ilê é importante frisar um pouco o Ilê, Aurélio, porque o Ilê tem uma importância muito grande nesse processo da educação em sim, Salvador, né? Você sabe que o Ilê, a própria composição dos temas do Ilê, ele tem um processo histórico para chegar sim, sim. àquele tema. A música, ela traz uma profundidade histórica no que diz respeito, por causa por que aquele tema, né? O Ilê, desde da sua fundação, surge justamente como um espaço de resistência da população negra, de disputar o espaço do Carnaval de Salvador, e daquela ideia do que é ser beleza, do que é a beleza. Então, nessa perspectiva, o Ilê aí é um dos que contribuíram justamente para o surgimento da Lei 10.639, para a questão das cotas na universidade, para o direito da população negra à cidade, né? Para a questão da autoestima das meninas e dos homens negros, essa questão do Sim, black, do que é ser preto em Salvador, enfim. Eu acho eu não que só reconheço está isso, muito Madiba. vinculado ao que a gente estava conversando antes, né? Eu De não. que disputa é essa, né? Que estamos É, fazendo? Como é esse confronto? É desse confronto que eu falo sim, contigo. Como é que a não, gente está fazendo esse tranquilo. confronto? E nesse confronto nós estamos até do mesmo lado, porque você vai ver que, vou dar um exemplo, uma pessoa que veio disso, que aproveitou dessa questão do Ilê e também a afirmação da beleza, e ela fala, está no campo conservador, que é a Oslinda Valois, que você conhece também. Então Sim, não há problema, acho que a gente converge nessas questões. Tá? Só para passando aqui, tem a foto com o Armandinho e a Armandinho e Haroldo Macedo, né? do Haroldo Macedo. É. Essa é uma Isso aí foi unanimidade. no. Isso aí foi foi naquele ali na avenida do Tranqueiro do Neves, onde tem a. Como é o nome daquilo? A Casa do Comércio. Sim, 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 do Teve CST. o show ali do lançamento do CD dos velhos carnavais, né? As diversas músicas dos Sim. velhos carnavais. E aí eu fui lá, o Armandinho me convidou e a gente foi lá, Eu fez não uma sei foto. se você já fez como eu, sair atrás do trio de Armandinho. Eu já saí. Isso aí a gente faz todo carnaval, né? É, Ali maravilha. até ali a chegada das gordinhas ali, quando a Então, serra. veja quanta coisa a gente tem em comum. Tem uma foto de você com o Emir Sader, né? Emir Sader Sim, é um Emi ícone Saad é também um do grande PT, né? pensador, ele ajudou É, muito no processo da organização da economia solidária no Brasil, né? No governo Lula, quando criou a Secretaria de Economia Solidária, a gente. que incluiu diversos artesãos, artistas, né? Que Ah, trabalham com a economia, com a agricultura familiar, enfim, é, nas políticas públicas. E a Emi Saad É, teve esse papel muito a gente importante. tem algumas diferenças com ele, mas claro, tem que reconhecer que ele tem seu papel icônico. Vou ter uma foto de você Importante. com o Criolo, aqui também voltando para a área da É, cultura. no Né? PCA. Tem uma foto de você com o grupo de teatro, aqui também você fazendo parte. Né? Essa aí é a turma do grupo de teatro aí. Essa peça aí foi lá no Teatro Gamboa, que foi a peça Oralidade Africana. A galera fala justamente dessa questão do caminho de volta, da ancestralidade, da nossa ancestralidade e do nosso reconhecimento com os nossos antepassados, essa nossa relação histórica com aquilo que é de mais identitário em nós, né? Foi uma peça muito bonita,
E aí, nesse período, eu estava no conselho, estava na presença do Conselho Municipal de Cultura ainda, e aí fui lá prestigiar a Sim. atividade dessa galera. Agora estou passando Muita foto, gente boa. foto você com Lidse, que eu nunca votei nela, Sim. mas é minha amiga. Nossa senadora, né? Resistência aí. Tá Nossa certo. antiga prefeita e nossa É, senadora. tá bom. Tem a foto você com a nossa amiga Arani Santana, que é secretária de Cultura, estou em matéria Sim, também, né? sim. Grande referência, que também, estou em matéria, tem um bloco da capoeira, né? Que também é outra perspectiva. Tem um trabalho muito bonito ali com o Grupo Mangangá, ali no Palmiúdo. E a nossa secretária é essa pessoa que ajuda. Tá? A gente bota pro Ilê de qualquer jeito, né? Porque a Arani é uma das diretoras do Ilê e ajuda na construção do tema do Bloco Afro, né? Sim. Quando se trata da parte escrita, na escolha do tema, dos textos, na escola, né? Do Ilê. Ela é uma das pessoas, é uma educadora, uma professora, né? De Sim. formação, que ajuda nessa questão da composição dos temas do bloco, que tem esse vínculo, né? E essa relação com os valores africanos, né? Sim. E aí tem toda uma diferença no botar o Ilê no Carnaval de Salvador, não é simplesmente uma alegoria ou coisas parecidas. Se trata de um espaço político ali na avenida, desfilando e trazendo todo o processo de legado, né? Garantindo que as nossas pautas, os nossos temas estejam no Carnaval. Aí você com a Baiana System, né? Que a Baiana System eu discordo da ideologia, mas gosto da música. Acho que eles. Russo, né? Russo Passo Pulso aí, com o Exato. Benegão. Isso aí foi no ano de 2018, se eu não me engano, que foi um evento que a gente fez, que foi 2018, não, acho que foi 2015. Foi 2018, não, foi 2015. Que foi um evento no Rio de Janeiro chamado Emergências, que Sim. foi um movimento feito na época que Juca estava no Ministério da Cultura, e aí reuniu diversos movimentos culturais na cidade do Rio de Janeiro para debater de que forma a cultura, né, e os movimentos culturais poderiam ajudar no processo da disputa do país frente àquele processo de golpe, enfim. Então a gente chamou de emergência justamente por isso, né, porque Sim. era de forma emergente que os movimentos culturais se reunissem para disputar o rumo do país. E você vê que hoje a cultura é um dos principais elementos que está garantindo ainda o espaço de disputa nesse cenário hoje de neofascismo, de ideias, né, de separação das eu discordo que pessoas. no nosso campo tenha qualquer pessoa que tenha qualquer relação com o fascismo. Eu gosto de explicar Não, 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 que não é o seu. fascismo, Não eu estou falando, não estou sei. nem citando aqui o nome do campo, Sim, aqui eu sim, estou nem falando do campo, eu estou é, falando que hoje no Brasil existem setores sim, que estão fazendo esse debate, né? tá, E que a ó. cultura, ela Não, tem um papel, essa ela questão é do. emergencial nessa disputa Na nomenclatura ideológica, né? tem gente lá de cá que Da gosta de chamar sociedade. todo mundo de comunista também. Eu não chamo todo mundo de comunista. É isso, eu estou falando a você que existe uma disputa hoje Essa de questão ideias no país que é, está sendo de protagonizada tentar por botar diversos nome é expoentes da fácil. sociedade e que a É, cultura ela cumpre um papel importante em garantir que se cria uma outra dialética, né? Se cria um outro campo de diálogo bom, que mostre que a sociedade ela é diversa, que a superioridade, seja ela cultural, de cor de pele, como eu estava falando antes, uhum, de gênero ou de coisa parecida, de local, de região, enfim. Sociedade hoje você tá acompanhando, né, Aurélio? sim, É disputa regional, é disputa é, social, é disputa de cor de pele, é disputa de gênero, e a cultura ela tende a ser um elemento fundamental para que a gente possa fazer um confronto saudável com essas sim, ideias sabendo que não vão no sentido de unir a população, mas sim de separar, né? cultura também é um elemento conservador importantíssimo para o conservadorismo, é uma questão cultural. Sim, Tá. Agora, a foto número 13 eu botei como foto número 13 porque é para Lula, né? Lula, um abraço com sim, o nosso Luiz Inácio eterno da Silva. presidente. Eu aproveito agora para te fazer uma pergunta, Madiba. Você Ah, vê o lulismo como parte do. Uma vez você me falou uma palavra que eu nem vou repetir aqui, porque o problema foi em confidência sua, como eu já te fiz em confidências também. Mas você considera que o lulismo, porque o Lula é maior, o lulismo é maior que o próprio Lula, né? O sim, lulismo representa
esse grande avanço revolucionário ou ele é mais do mesmo da história brasileira, como Na varguismo e verdade, tal? Como é que você vê sim, sim. essa discussão aí? É, eu Eu sei que você discute isso dentro do PT, que eu sei, mas bem. claro, com certeza. Eu, particularmente, eu tenho um problema, e aí é uma questão muito pessoal por causa de onde eu venho, né? Eu sou um homem negro, né, de periferia, sou do candomblé, Sim. né? Sou militante de esquerda e sou um educador, né? E sou um homem da cultura. Então, assim, para mim, o mundo ele é muito mais poli do que mono. Então, Ah, qualquer isso é ideia que bom. seja do ponto de vista da personificação, né? Sim. Eu sou contra, porque o Lula não chegou onde chegou sozinho. As ideias de Lula foram construídas a partir de muitas quebras, né, das suas próprias ideias pessoais. Ah, Então, assim, eu já acho que ele para o que chegou para sozinho, mas bem. para o que Lula é hoje, ele percorreu diversos caminhos e precisou de diversas outras pessoas para que ele chegasse onde ele chegou. Então, assim, qualquer ideia ou qualquer jargão que venha do ponto de vista da personificação, para mim já é um problema. Eu não concordo com esse tipo de lulismo, Não, bolsonarismo, você está dizendo que ele. cirismo ou Não, não, qualquer peraí, outra peraí. coisa. Tá, você não concorda com o bolsonarismo, com o lulismo, com o Eu cinismo. não Você concordo, não. não concordo com as ideias personificadas. Sim, mas E o você. termo, o termo ele traz um viés Não, personificado, mas né? Ele você reconhece personifica de uma pessoa. que existe algo que a gente pode chamar de lulismo e existe algo que a gente pode chamar de Não, bolsonarismo. é isso que eu tô te É um falando. Qual foi a fenômeno, sua, qual foi é a um sua fenômeno. pergunta? Qual foi a sua pergunta Você é que você fez para mim? sociólogo, é Se eu fenômeno de concordo. massas, né? Os fenômenos de massas comportam essa Aí você. centralização numa personalidade. Não, então vamos tirar os nomes, vamos tirar os ismos para tirar o bode da sala. Ah, a questão política. O Lula é um fenômeno de massas. O homem Lula é um fenômeno de massas. O político Lula é um fenômeno de massas, como o Bolsonaro é um fenômeno de massas. Hã? Você tem clareza, como sociólogo, de como é que funcionam os fenômenos de massas. Então eu te pergunto, este fenômeno de massas específicos que é o lulismo, ele é algo revolucionário ou ele lembra Ele, mais o ele, varguismo, o ele, getulismo? ele, ele, ele é algo mobilizador, né? Ele é algo agregador. Nesse caso aí que você está falando, os ideais que o Lula carrega vem a partir da agregação que ele conseguiu fazer e na absorção dos ideias da sociedade. Ou seja, Lula representa diversos atores e atrizes e diversas demandas da população que, a partir da sua chegada ao governo, conseguiram se sentir contemplado e ter as suas pautas absorvidas pelo governo naquele período. Então, é isso que representa. O legado que o governo Lula deixou foi um legado que representou o desejo de diversos setores da população que nunca tinham sido incluídos, né, até então, né? Então é isso que representa. Isso do ponto de vista Você do fala do processo Bolsa Família? de organização da sociedade é muito importante. Agora, para se falar de revolução, minha compreensão de revolução vai muito mais além do que Lógico, é isso a que gestão, a gestão de um governo. A revolução é. ela significa a quebra de tudo do Não, status quo que até está colocado. porque se você Não falar. houve governo que conseguiu quebrar o status quo que está É. colocado. Se você falar em inclusão no governo que inicia em 2003, e isso incluiu o Bolsa Família, que Lula era contra, inclusive antes, né? Esse tipo de programa, ele é um programa liberal. Foi gestado na Escola de Chicago e é um programa que muitos conservadores concordam. Eu mesmo concordo com a ideia de renda mínima. Sim, Tá? sim, E de inclusão também. Eu acho que sim, o ProUni, por exemplo, eu sou um fã do ProUni, porque o ProUni é voucher. sim. O Lula Eu inventou um acho que voucher e fez muito bem. Tem meu reconhecimento e meu aplauso por isso. Eu já disse isso na UF, eu no acho, debate. eu acho que a coisa mais Você não é revolucionária que a contra o gente. ProUni, você é contra o ProUni, não, né? Não, a coisa mais revolucionária que a gente viu hoje, que a gente já viu até hoje, foi no Brasil, a partir do Estado brasileiro, né, enquanto Estado, enquanto instituição, foi a distribuição de renda.
Sim. Por isso que eu estou falando a você que, do ponto de vista de revolução, a gente não viveu nenhum processo revolucionário no Brasil, do ponto de vista das instituições, né? Não do ponto de vista E da agora, população. agora nós estamos Claro. com um programa de distribuição de renda muito bom, que é juro real negativo. Acabou o rentismo no Brasil, você deve estar acompanhando. Mas eu não quero entrar nesse Sim. debate do agora. Vamos lá, Macota Valdina, uma foto de você com Macota Valdina, e aí é muito querido. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz quando Nossa, você me mandou nossa, essa foto, porque, nossa, nossa grande que festa. saudade dela, que amizade especial que eu tive com Macota Valdina. Eu lembro no dia que a gente aprovou o patrimônio imaterial, o registro do patrimônio imaterial do Acarajé, da Baiana de Acarajé, em Salvador, na Bahia, né, no Conselho Estadual de Cultura. Eu estava presidindo a sessão, porque o Márcio estava viajando, eu era o vice e assumi. E eu lembro No que Conselho ela deu um depoimento fantástico, tinha aquela briga do Acarajé evangélico, e Sim, sim. Bolinho de Jesus, né? ela conciliou, ela disse, não, gente, não é isso, a gente não tem que entrar em guerra por causa disso e tal. A gente está fazendo um reconhecimento de uma determinada forma, não quer dizer que outras formas não possam existir. Né? E ela tinha posições muito boas, eu acho que Macota tem uma história fantástica, ela foi poeti, enfim, ela tem uma história muito, muito bonita, né? Uma história de vida muito Ela foi uma bonita. das pessoas, ela foi uma das pessoas que nos ensinou, sobretudo, essa importância da gente usar os elementos que representam a nossa religiosidade, né? E ela falava muito disso, de que era importante a gente ter na nossa identidade os elementos que representam a nossa religiosidade, porque esse confronto também de que é importante combater a intolerância religiosa diz respeito também com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente usa. E ela dizia que era importante que o povo de Axé usasse seus elementos de axé, é poder, de fato, se sentirem incluídos e conseguirem, a partir e aí que eu falo com você dos olhares, das feições dos outros, você perceber que aquilo ali, de certa maneira, incomoda porque diz respeito a uma outra tradição, que é importante a sociedade Não, tentar eu, buscar conviver harmoniosamente com Não, outras exatamente. Não. religiões. E não só isso, né, Madiba? Como a Macota lutou muito pela organização comunitária, que está um pouco dentro do que você falou, né? De se Uhum. organizar. E eu acho que esse Povos empoderamento de que guerreiros, vem. sobretudo. Esse empoderamento que vem daí, aí a gente vai falar que a palavra empoderamento, inclusive, foi gestada por conservadores, está num outro livro meu, Hannah More, William Wilberforce, na Inglaterra de 200 anos atrás. Essa organização comunitária é o cerne do melhor pensamento conservador, a necessidade de você ter esse amálgama associativo comunitário, como isso é bom, como isso faz bem à sociedade. Vamos lá, aí agora é um branco lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, mais branco que eu, né? Mas eu acho que ideologicamente você vai estar mais próximo, não sei, aí você vai me dizer. João Pedro Stedley está contigo aí. João Pedro Stanley, esse nosso grande líder do MST. Dispensa apresentações, né? É, claro, o João Pedro Stella, ele tem um, porque na verdade Eu só você não sabe que xingarei, eu não xingarei em respeito que a gente teve, né, esse entendimento de nunca xingar ninguém. Não gosto do argumento ad hominem. Vai lá, já fica à vontade. você sabe que o MST, ele nasce, as principais lutas do MST surgem justamente no Rio Grande do Sul, né? Sim, eu O MST é conheço. um movimento que surge ali Uhum. tem até um filme que agora eu não vou conseguir lembrar o nome do filme, mas é um filme que fala muito sobre a história do MST naquela região, Sim, sim. que é um documentário que fala Eu sobre conheço em profundidade aquela história. que fala justamente sobre como é que as brigadas, como é que as organizações do MST surgem primeiro no sul do Brasil para depois vir mais para a região do norte e tal, que as disputas de terra naquela região são bem maiores porque aquilo ali tem muita fazenda que é pagado, né, para criação de pintos, enfim. Não, mas Então, a região onde surge o MST era uma região produtora de grãos. Até hoje, é, é a região de Nonoai ali. Né? então A fazenda Anoni foi a primeira fazenda ocupada pelo MST. essa foto aí com o João Pedro Stede foi justamente, eu acho que foi no Fórum Social Mundial, que foi aqui na UFBA. Sim, sim, eu lembro do Fórum Social Mundial. Eu Eu acho que ele participei estava, dos né? debates do Fórum Social Mundial. E aí eu tirei essa foto com ele numa palestra que ele participou com a gente, na faculdade de biologia.
Eu acho que eu na fui escola de o, biologia. eu acho que eu fui o Instituto de, único, que hoje é Instituto de Biologia na UF. eu acho que eu fui o único conservador que participou do Fórum Social Mundial aqui em Salvador, porque, mas era por causa do Conselho de Cultura, né? Que o pessoal organizou lá, o Tapioca organizou e tal, um evento lá. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem que ir, né? Não, não é porque tem que ir. Eu acho que não tem problema você debater. Você me conhece, sabe disso. Eu não tenho medo de. Pra quê? Né? Se quiser me xinga também, eu não tô nem aí. Você sabe isso no meu Facebook, eu nunca excluí ninguém. Pode me xingar. Sim. Nunca vou. Eu Não, não. mas não precisa. É o que eu tô te falando. Eu acho que a gente precisa. O que eu gosto de conversar com você, Aurélio, é porque a gente consegue Sim, a gente consegue debater ideias, discordar sem brigar. Né? e trazer posições que tem profundamento. E a gente não. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que a gente costuma usar o termo do fanfarrão, né? Que fala as coisas ao vento porque ouviu alguém dizer e está repetindo. Eu acho que se Aí a é gente traz uma. fla-flu, o cara escolheu uma torcida e vai lá. É isso. Então, assim, eu acho que se a gente traz embasado as nossas opiniões, embasado em exemplos, em história, em coisas que têm materialismo, né? Que tem Materialidade. É. materialidade, sim, exatamente, obrigado pela palavra. Materialidade, eu acho que tá tudo tranquilo, que a pessoa não pode ficar nessa coisa do Sim, achismo, sim, né? Que sim. aí é Vamos passar, que complicado. senão nós vamos quebrar o recorde aqui. Outro amigo querido, Jorge Portugal. Sim, nosso antigo secretário de Cultura, né? Exato. Essa foto aí foi com o Aloysio Menezes, está aí do lado dele, Sim, sim, que é o sim. nosso cantor do Cortejo Afro, né? Dali do Pelourinho. E essa foto aí foi. Eu estava no Conselho de Cultura ainda, aí foi na assinatura, na abertura do Carnaval de Salvador em 2018, fevereiro de 2018. Aí foi perto do elevador Lacerda, essa foto aí, ali na praça da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Eu encontrei os dois, a gente fez essa foto na abertura do Carnaval. Muito bom esse dia, muito massa. Agora com a mesa com o Márcio Griot, Márcio Caires, né? Eu fui vice dele no conselho. Isso aí, É, eu, isso aí foi. isso aí foi um arranjo Você sabe que que existe a Rede Nacional Ação Griot, né? em Você deve Lençóis a conhecer. foto, né? Essa foto também. Eu fui A gente vice, eu fui vice dele, viu? Porque a gente tinha disputado a eleição para presidente e ele ganhou por 11-9, né? É, isso foi o Conselho Estadual, né? do Conselho Estadual, né? E Sim. aí foi o arranjo que ficamos 2 anos e pouco. Ele como presidente e eu como vice. E massa. E foi um bom presidente do Conselho, né, Aurélio? Bom, aí eu não vou Gente entrar, fina. não vou entrar nessa briga porque tem várias opiniões aí, eu não quero. Tem muito amigo nosso vendo isso aqui, rapaz, vai dar confusão. Deixa eu te falar. Já, Esse já, aí já, já foi tô com o Silvio Humberto aí, mas tudo bem, mas podemos voltar. Tá, voltei em essa Lençóis foto, essa foto aí foi da análise dos projetos da de Ação Griot, Griot né? Bahia. Sim, sim. A gente tava recebendo as propostas que foram da chamada pública que a gente fez. E aí passou um dia corrigindo, avaliando os projetos e tal. E aí no encerramento a gente foi para a praça comer alguma coisa. Aí tá Márcio, tá Lira, tá o Cacique Ramon, de lá de Oliveiras, lá de Ilhéus, Olivença, que diga lá em Ilhéus. Sim, sim. A Nádia Cauã também. Tem o mestre dos bonecos, o mestre Elias, né? Dos bonecos. Aí tem Sumário também nessa foto, Sim, que está Sumário. no centro. Sumário é até daqui da região aqui É, de é, Esplanada, de, é de Anápolis, ele é de Anápolis, ele da mora em Costa do Anápolis. Descobrimento aqui. Ele mora em Anápolis. Essa galera toda estava nessa foto, né? Quem estava junto corrigindo esse projeto. E Lília também, que está do meu lado, que é a nossa grande coordenadora lá do Grãos de Luz e Griot, né? Lá em Lençóis. Beleza, Conceição Evaristo, Saudade dessa galera. eu tô pulando aqui agora. Conceição Viu, Evaristo, tranquilo. é, Sim, Conceição, a nossa amiga em comum, né? sim, Conceição Evaristo, nossa grande escritora, né? Que estava disputando a Academia Brasileira de Letras também, né? Você deve ter saber. E Ah, aí eu tava com Conceição nessa foto aí, foi lá no SESC, no Pelourinho, ela foi fazer uma palestra, não sei se foi no meio da Flica, Pelourinho, alguma coisa assim, eu sei uhum. que eu tava na Flipelô, Fui não sei se pelo, foi na fui pelo. Flipelô, foi em algum lugar, eu sei que foi no Pelourinho, no SESC, que ela foi fazer uma palestra pra gente, e aí eu aproveitei e tirei essa foto, né, que ela dizia justamente essa questão de que a população negra precisa se unir onde quer que ela esteja, né, Sim. independente do sexo e tal, aí temos que nos unir, porque também tem essa questão, né, de que
deficiências nossa que a gente precisa. Deficiência não, na verdade, é uma palavra até mal colocada, né? Não seria a palavra deficiência, mas questões, né, peculiares Sim, que nós, população negra, precisamos vencer, né? sim. Que é justamente essa questão do ego, das disputas internas, enfim, foi muito nessa linha Tá. da conversa que teve com ela, que ela falou sobre isso. Mas, Diba, eu já passei a foto aqui. Tá com a Margarete Menezes e a. Já vejo aqui quem era a outra. E Ma- Juliana Ribeiro, né? Juliana Ribeiro, isso mesmo. Agora estamos aí. Isso, Margarete foi e lá. Juliana. A Margarete é mais uma amiga em comum aí. Né? Margarete Menezes. Margarete Menezes fez pra gente uma vez um show na Pastoral da Criança. Uhum. Aniversário da Pastoral da Criança, a gente convidou ela para fazer um show e ela foi. Mas essa foto aí foi lá no Vila Velha, junto com Juliana Ribeiro, no lançamento da campanha para os 13 pontos da cultura, né? Sim, sim. E aí toda essa galera foi lá acompanhar, prestigiar esse evento conosco. Tá, vou te dar uma canja aqui de botar a sua foto com o Danny Glover no- lá perto do Quartel da Palma, você todo sorridente com essa Sim, Danny celebridade Glover internacional. foi visitar a sede do MST, Sim, rapaz. eu Lá sei, você me na. contou essa história. E aí ele teve lá conosco para conversar, porque ele também é um militante do MST, né? Da luta, na verdade, da luta por direito à terra, né? Contra o latifúndio e tal. E aí ele tem como o MST é um movimento internacional, né? Internacionalizado pela Via Campesina e tal. Sim, E aí Dani Glover estava lá com a gente, estava lá em Salvador com a gente nesse evento ok. no MST. Benedita da Silva, né? Mais uma estrela do Nossa, PT. Né? Benedita da Silva, inclusive, O tem que PT fazer nunca uma foi referência a Benedita da forte. Silva, Sim. Aurélio, que ela foi a idealizadora da Lei Aldir Ah, Blanc, sim, né, sim, que foi sim, sim, aprovada sim, agora, sim, sim. que trata justamente do auxílio E, e emergencial foi a construção de um para a cadeia consenso, né? cultural, né? Que foi a construção de um consenso, é importante, né? A gente tem que Isso, dizer, a gente sim, todo, não teve construiu, disputa no é, Congresso, nem no Senado, nem na Câmara de Deputado Federal. exatamente, a gente, Inclusive, a lei já foi sancionada, o que me porque a lembra gente precisava. o que me lembra uma frase de um amigo meu, Gustavo Franco, que ele dizia, o consenso é uma coisa que sempre custa caro, né? Sim, Custa dinheiro, né? Enfim, tem o mas Benedito. assim, a Benedita agora ela vai ser candidata a prefeita, inclusive no Rio de Janeiro, Sim, e foi uma é pessoa que natural. ajudou. O PT sempre teve uma dificuldade muito grande no Rio de Janeiro, né? Ele, A eventualmente. esquerda tem uma dificuldade muito grande no Sudeste, né? No Sim, Sudeste e no Sul, a esquerda tem uma dificuldade muito grande, até por uma questão histórica também, né? não Dos sei. rincões, Histórica, rincões, né? Da histórica não grande, diria. Brizola já foi da governador do. burguesia brasileira ali da burguesia brasileira. Brizola, que era bem radical, foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Mas isso é outra Uhum. discussão. Vamos lá, Jerônimo, né? Benedita também foi governadora do Rio, né? Agora você está com Jerônimo aqui, né? Jerônimo, do nosso grande cantor Jerônimo Santana, né? É. O pagador de promessa. Eu sempre, uma coisa que eu não te falei, que é importante você botar a foto com o Jerônimo agora, quando o show de Jerônimo, o pagador de promessa, era ali na escadaria ali Sei, sei. do próprio filme, né, o pagador de promessa, ali na escadaria ali do Paço, Aham, eu toda terça-feira eu ia para o show de Jerônimo. Toda terça-feira aham. era uma ação assim, disciplinada. Ó, coisa Eu boa. estava lá no show dele. E aí, depois que foi para a praça, que começou a taxar, né? Aí a gente não pode estar É, indo toda terça-feira, porque agora ele só faz no verão e assim, o é. preço já Eu está. me, arre- eu E me, também eu me arrependo de a não gente ter fez, ido. a gente fez até uma disputa, inclusive, porque Jerônimo passou muitos anos, né? Sim. Bancando o show ali na escadaria do Paço ali, né? Então, assim, acho que é justo, mas assim, a gente sabe também que uma determinada camada da população passa a não frequentar mais por uma questão, né, estrutural mesmo, financeira, não consegue chegar no show, mas é assim, é uma pessoa que é um dos soteropolitanos que eu acho que merece todo o respeito da classe cultural e do poder público no que diz respeito à importância, né, e como ele representa aquilo que é de mais como é que eu posso dizer, peculiar na nossa cultura, Sim, né? sim, sim. Sobretudo no que diz respeito às músicas Eu dele, estava quando você vai ver procurando as essa músicas palavra que tem também. no filme. Tá, agora só para encerrar aqui, você rapidinho, né? Você aí levando a tocha do 2 de julho, né, já fez essa discussão do 2 de julho, teria que fazer Sim, mais sim. aprofundada.
com o capitão da PM aí, que era, também foi prefeito, né? Ele era, aí é A o nossa prefeito briosa hoje. PM, que eu tenho mais elogios do que críticas da PM, tenho muitos amigos na PM Baiana, muita admiração, mas claro, nenhuma organização é perfeita. Mas aí você Esse aí participando foi do 1 de o, julho. esse aí foi o desfile do 2 de julho do ano de 2017, se eu não me engano, e o Capitão Joelson era prefeito de Salbara. E você Ah, sabe que a tocha ela faz o caminho, né, do pelo, Recôncavo, pelo, né? pelo Recôncavo da Bahia até chegar a Salvador, que é o caminho justamente da independência, de onde aconteceu os embates, né, enfim. E aí o fogo simbólico ele percorre todas essas cidades. E aí eu estava em Salbara nesse período quando o fogo passou por lá. E aí a brigada que estava levando, a brigada militar que estava levando fogo, né, Sim. e concedeu essa foto do lado do prefeito. Sim, só, E a, só para esclarecer para quem não é da Bahia, Madiba, o 2 de julho, que é o processo de independência do Brasil na Bahia, sim. tem a ver muito com o Recôncavo, porque foram as câmaras municipais de São Francisco do Conde primeiro, depois de Santo Uhum. Amaro e de Cachoeira, que Cachoeira. declararam lealdade ao príncipe, ou então o imperador Dom Pedro I. Não, o príncipe ainda era príncipe nessa época, eles declararam, e aí se colocam contra o governo das cortes e começa a briga. Sim, É. eu quero te agradecer muito. Você agora é você na tela de novo aí, tá? Voltou. Quero te agradecer muito, te agradecer demais, mas tipo, eu acho que eu adoro pessoas no campo, vamos chamar de esquerda, não? Pode chamar de esquerda, não? Esquerda, progressista, Tá bom, progressista então. Agora, eu adoro pessoas que tenham pessoas do campo progressista que sejam como eu no campo conservador, que sejam capazes de decidir. antifascistas, né, também pode Não, ser. aí antifascista eu já vou discordar, já vou entrar numa briga feia. Mas que tenha a capacidade de dialogar. Eu acho que essa capacidade de dialogar, de manter o respeito, de trocar ideias, e você foi exemplar nisso. Eu te peço desculpa se eu me É, que excedi, bom. se eu me excedi em Não, algum momento. Eu tranquilo. sou um cara meio entusiasmado, você me conhece lá do conselho, sabe que eu, eu me Eu acho inflamo. importante, Aurélio, eu gosto de conversar com você, Aurélio, porque é como eu te falei, né? Eu acho que a gente precisa, eu acredito que a evolução e a mudança, ela só nasce de confrontos de ideias, né? Se a Sim, pessoa só conversa e só discute com as pessoas que pensam igual a ela não tem. Eu acho que o processo de avanço, de mudança, de transformação é muito mais lento. Não que não vá ocorrer, não, mas eu acho que a contradição, as divergências é que dá origem a coisas novas, né? sim, quer Eu dizer, acho que e, é e- importantíssimo isso. As pessoas precisam aprender a conviver com o diferente. E assim, sim, lógico. somos diferentes de lugar, somos diferentes Mas somos iguais em muita de coisa também. etnia. Temos Então, assim, identidade eu em acho muita coisa. a gente só precisa compreender isso e respeitar, né? Acho que isso vale tanto para nós aqui como para quem vai estar nos assistindo, enfim, porque eu acho que vai ter pessoas que vai discordar do que eu estou dizendo, vai ter pessoas que vai concordar com o que eu estou dizendo, vai ter pessoas que vai, né, apresentar uma outra opinião diferente, vai ter pessoas que vai a somar alguma coisa ao que eu disse aqui, enfim, Sim, seu lógico. público, enfim, as pessoas que vão Com assistir. certeza. E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que a gente precisa estar aberto ao diálogo e ao aprendizado. Maravilha. Ou se não aprender, a pelo menos a ouvir, né? A escutar Sim, o sim. outro. Nós estouramos demais o tempo, senão eu ficava conversando mais. Eu estou adorando a Ah, conversa. é muito bom, né? Ah, É muito beleza. assunto. Então, Mas eu estou à sua disposição, viu, grande Aurélio? abraço, Obrigado por claro, lembrar vamos de mim. renovar. Parabéns pelo seu canal que você está construindo aí, É, levando informações a diversas pessoas, né? Acho sim, que nesse sim. momento de isolamento social é muito importante esse canal de entretenimento, de aprendizado. Acho que lhe agradeço muito e lhe parabenizo pela sua iniciativa, tá? E estou à sua Maravilha. Obrigado. disposição. Obrigado. E se Obrigado outras mesmo. pessoas também quiserem que eu participe de algo semelhante a você, pode colocar meu contato à disposição dessas pessoas, que eu estou à disposição para poder conversar. E se a gente tiver outra oportunidade de poder continuar essa conversa, Você demonstrou mais uma vez estou à sua que disposição você é um também. debatedor qualificado. Isso é importante. Né? Axé. Maravilha. Abração.